Boa tarde. Eu ia até pôr uma música aqui, mas não deu tempo. Impressionante quando a gente tem compromisso, né? Os bebês nunca dormem. Impressionante. Mas estamos aqui mesmo assim, na correria. Eu ia pôr esse aqui, ó. Vontade de fazer xixi agora. Água, leite, suco de acerola. Que vontade que não passa e não tem hora. Colando tudo pra fora. O xixi sai bem quentinho. Desce direto pro piniquinho. Mais fralda. Acho muito bonitinha essa música. E eu ia começar com essa música pra falar um oi. E vamos afinal, o que é higiene natural? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E sempre, né? Como falar pros parentes, pras pessoas, né? Oi, Rosana! Ai, gente, eu tô até descabelada, desculpa, viu? Meu Deus. Eu tô até tomando um energético. Hoje o dia foi fácil, não. O bebê não quer dormir. Isso é louco. Então, vamos lá. Então, assim, existe uma tensão muito grande, né? Da gente, nossa, como que eu vou falar pras pessoas sobre higiene natural, né? E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que você não precisa se explicar sobre nada. Você não precisa se explicar para as pessoas sobre uma decisão que você tomou, a não ser que a pessoa esteja no meio dessa decisão, né? Então, a decisão de praticar ou não praticar higiene natural é sua. E eu quero que você se pergunte, por que eu preciso contar para as pessoas? Existe uma necessidade? Eu quero compartilhar porque é uma prática incrível para mim, para minha família, ou porque eu acho que eu preciso me explicar para alguém? Então isso é muito importante, a gente decidir, porque às vezes você não precisa contar. Se você sabe que a pessoa vai te criticar, vai te encher o saco, pra que você vai contar? Pra que você vai criar um sentimento que não tem necessidade de criar? Agora, se você quer contar porque é incrível e que você quer que as outras pessoas saibam sobre isso, então beleza. É ótimo. Então, antes da gente falar sobre qualquer coisa que é a respeito de higiene natural para alguém que não conhece, para os nossos parentes, a gente precisa saber exatamente o que é higiene natural. E o mais importante, por que eu vou praticar higiene natural? Por que eu estou praticando higiene natural? Porque se a gente não sabe exatamente o que é, a gente não sabe como que faz, o porquê que eu tô praticando, a gente não... Se alguém vier discordar da gente ou vier criticar, a gente vai se sentir abalado. E a gente vai perder a confiança, vai se sentir insegura. E aí a gente vai ouvir essas críticas que vão fazer mal. Agora, se a gente estudar, eu sei o que é, eu tenho certeza do porquê que eu estou praticando com a minha família, que essa é a melhor decisão para tomar, qualquer coisa que venha, qualquer coisa que falem, isso não vai te afetar. Tipo, você vai falar, nossa, que saco, você nem sabe de nada essa pessoa. Isso aqui é o melhor pra mim, eu sei disso. Então, você se sente segura, não importa o que falem. E muitas vezes a gente fica, né, querendo se explicar pras pessoas e as pessoas sacam. E aí, quanto mais a gente tenta, principalmente parente, né? Quanto mais a gente tenta se explicar e dizer por que é bom, por que não sei o que, mais eles vão discordar, mais eles vão criticar, mais eles vão fazer, essa menina aí, né? Pelo menos é isso que eu vejo, assim. Eu vou contar que na minha família, sim, eu não tive muitos problemas a respeito disso, assim. Porque eu estudei, eu tinha certeza, e quando eu falava pras pessoas... Eu tava muito segura do que eu tava fazendo, mesmo que no início eu não soubesse praticar direito. Mas eu tinha certeza disso. Então, no primeiro momento, eles olharam assim, meio desacreditando disso que eu tava trazendo. Mas, quando viram o primeiro xixi no pinico, o primeiro xixi no potinho, isso muda
Quando a pessoa vê, muda o sentimento, tudo, porque ela tá vendo ali e vê como a criança fica aliviada. Isso, assim, não tem nenhuma prova maior do que essa. E principalmente se a pessoa pegar o xixi, ela mesma. A minha mãe, ela me apoiou desde o início, ela sempre me apoia, sabe? Mas eu sentia que existia uma coisa assim, será que isso é verdade mesmo? Será que funciona assim? E aí, quando ela viu o primeiro xixi no piniquinho, eu pegando o primeiro xixi da Rayu, ela ficou assim, nossa. E aí, quando ela pegou o xixi, ela ficou uma vez com a Rayu, eu tive que trabalhar, ela ficou com a Rayu. E aí, ela deu mamar pra ela e depois ela colocou no piniquinho. E a Rayu fez xixi. E ela ficou maravilhada com aquilo, porque a conexão que você cria ali com a criança naquele momento não tem... É indescritível, é só quem pratica que sabe disso. As pessoas que vêm de fora acham que é loucura, mas quem pega o xixi sabe. É uma coisa inexplicável, é ter muita alegria, assim, nossa, é uma coisa incrível, incrível. E aí ela veio me contar toda feliz que ela pegou o xixi e tal. E aí, isso na minha família era, e falava assim, Rayu faz seu xixi no piniquinho, no potinho, porque na época era um potinho de sorvete. Ela faz o xixi no potinho e tal. Então sempre foi algo muito tranquilo, porque eu trouxe essa segurança, eu sabia disso, e ninguém ia palpitar ali, porque eu tava muito certa de que isso era o melhor pra minha família. Então a gente precisa saber o que é higiene natural. Como que a gente vai falar para as pessoas o que é higiene natural? Então, antes de tudo, eu quero propor uma reflexão. Na verdade, eu quero fazer uma pequena visualização com vocês. Uma hora eu vou pedir que vocês fechem os olhos, só pra gente conseguir imaginar uma cena. Porque muitas vezes a gente pode falar, mas o que a mente não entende, ela nega. Então, se a gente consegue ver, consegue se colocar no lugar, a gente consegue ter mais segurança e entender melhor. A gente tem o visual. Então, se vocês quiserem participar comigo dessa visualização, eu vou pedir que vocês fechem os olhos agora. Vai ser rapidinho, tipo 1 minutinho. Fechem os olhos. Imagine que vocês estão deitados. Deitados no sofá, ou na cama, numa maca de um hospital, não sei. E vocês precisam fazer cocô. Vocês sentem que tá vindo ali, tá começando a incomodar e vocês precisam fazer cocô. Só que você tá deitado. E você tá com uma calça apertada. E você tem um tampão preso na sua bunda. E aquilo é desconfortável. Você pede pra alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me levanta. Você vê que você não consegue se mexer. Você tenta se mexer e você não consegue se mexer. E aí você pede, você grita, você chora, por favor, alguém me tira daqui, alguém me leva numa posição, eu preciso ir pro banheiro, alguém, por favor, me coloca no banheiro. Eu não consigo fazer cocô deitado, eu não quero fazer cocô assim. Eu preciso de algo higiênico para fazer o cocô, alguém me ajuda. E aí as pessoas passam, olham, uns até fazem carinho em você, ai tadinho, fica calmo, calminho, calminho. Tá tudo bem. E você não tá tudo bem, eu preciso fazer cocô, socorro. E nada. Até que você se conforma com a situação. Você tá com tanta vontade de fazer cocô que você decide fazer. Ali mesmo, deitado. Com uma calça apertando a sua barriga e com um tampão. E aí você faz força. E você tá deitado e é desconfortável. E é difícil do cocô sair. E aí você sente o cocô encostando na sua pele. Sente o quente do cocô na sua bunda esparramando, mas ele não sai direito. E aí você, aliviou um pouco. E aí você fica com aquele cocô em contato com a sua pele, queimando. E aí você pede, alguém me troca, por favor. Alguém me troca? E aí as pessoas demoram minutos, se não 1 hora, pra te trocar. Enquanto isso, o cocô vai queimando a sua pele. Desconfortável, né? Agora podem abrir os olhos. Desconfortável. Eu, pelo menos, considero muito desconfortável. Imagino que você deve sentir
o cocô encostando na sua pele, você deve ficar um pouco com nojo, ou se sentir desconfortável, ou não sentir nem um pouco digno ali, de estar naquela situação. Agora pensa que é isso que a gente faz com os nossos bebês 24 horas por dia. Não porque a gente é mal, porque simplesmente a gente não sabe disso. Nosso bebê chora para fazer cocô, ele chora para fazer xixi, ele precisa de uma posição melhor e a gente não percebe. E aí ele se contenta em fazer cocô daquele jeito. Pensa que um bebê, ele ainda não tem muita percepção do próprio corpo, ele tá aprendendo a entender as sensações do corpo, ele tá aprendendo a entender como que funcionam os mecanismos do corpo dele, de relaxamento, de esfíncter, de tudo. Imagina como deve ser difícil para ele. Se é difícil pra gente fazer cocô sentado, deitado, de roupa, imagina pro bebê que não tem tanta consciência corporal, que não tem tanto controle do seu corpo. Deve ser muito complicado pro bebê. E qual que é a dignidade que a gente tá dando pros nossos filhos, deixando que eles façam cocô e xixi 24 horas por dia neles mesmos? Usando uma fralda como um banheiro ambulante. Eu não tô criticando ninguém, tá, gente? A gente não sabe disso. É esse meu papel aqui agora, é trazer essa informação, é trazer um pouco de luz para que a gente possa pensar. A partir do momento que a gente tem informação, a gente consegue decidir o que fazer. Mas até então, até a gente não achar que é só essa forma, a gente não tem como. Imagina, o ser humano, ele não nasceu para fazer cocô deitado e nem sentado, que nem a gente faz no banheiro normal. A gente foi projetado para fazer cocô de cócoras. É na posição de cócoras que existe um relaxamento. E aí, quando a gente atende esse neném, então o que é a higiene natural? É simplesmente a gente vai ouvir esse chamado dele, esse pedido que ele precisa fazer cocô e vai colocar ele numa posição mais favorável, mais higiênica e que promove o relaxamento do intestino dele, para que essas fezes possam sair por inteiras e não deitado. Então pensa que muitas vezes o bebê ele chora. Aí você já fez de tudo, ele tá chorando, você já fez de tudo. Você deu peito, você brincou um pouquinho, você passeou, ele dormiu e ele continua chorando. Muitas vezes esse choro que a gente chama de cólicas, que não sabe de onde vem e tudo mais, muitas vezes é só uma vontade de fazer xixi, uma vontade de fazer cocô. Só que eles não conseguem fazer direito daquela forma e eles estão pedindo, por favor, me ajude. Porque assim como todos os mamíferos, o ser humano também tem um instinto de não se sujar. Primeira coisa que os animais eles aprendem é não fazer cocô no lugar de dormir deles. Eles vão um pouco à distância. E nós humanos fazemos os nossos bebês fazerem cocô em si mesmos. E ficarem carregando seus dejetos numa sacola de plástico por 24 horas. Então, higiene natural é uma prática que ela é ancestral, ou seja, é o que sempre foi feito até o surgimento das fraldas. As fraldas de pano que nasceram uns 200 anos atrás? As fraldas descartáveis nasceram em 1950, por aí? A Pampers chegou no mercado em 1959. Mas só foi virar uma explosão depois de 1962. Até então as mães não queriam colocar papel e plástico na bunda dos seus nenéns. Então, até o surgimento das fraldas era isso. Como que as pessoas em locais que não tem fraldas elas fazem com o bebê? Elas percebem que ele precisa fazer xixi, precisa fazer cocô e coloca numa posição que vai favorecer longe da cama, longe do cuidador, longe de si mesmo. Ai, mas como que a pessoa sabe que ele precisa fazer cocô? Eu vou ter que ficar olhando o bebê o dia inteiro, 24 horas, pra saber se ele precisa fazer cocô, precisa fazer xixi? Não. Você fica observando seu filho 24 horas por dia pra saber se ele precisa comer ou se ele precisa dormir? Você fica lá assim? Ai, será que tá com sono? Será que tá com fome? Não. Você vai conduzir na vida e no momento que você perceber um sinal, você vai e atende.
põe pra dormir, põe pra comer. E por que a gente não atende o cocô? O xixi? Porque comer é uma necessidade fisiológica. Ele pede, a gente dá, a gente atende. Dormir é uma necessidade fisiológica. Ele tá com sono, a gente vai e coloca pra dormir. E fazer cocô e fazer xixi é uma necessidade fisiológica primordial. E aí ele pede pra fazer xixi, ele pede pra gente fazer cocô, e o que a gente faz? Ignora. Então a higiene natural é só uma mudança de visão. Você não vai ficar esperando 24 horas um sinal do seu filho. Não, na hora que você perceber. E conforme vai entrando na rotina, isso vai ficando mais fácil. Primeiro, a gente vai entendendo melhor os sinais. E segundo, ir ao banheiro vai se tornando parte da rotina. Assim como existe a rotina de comer, de dormir, ir ao banheiro, ela entra nessa rotina. Então você também não precisa ficar ali esperando os sinais. Ela já vai se encaixando na rotina. Então é muito mais fácil do que a gente pensa. Ah, mas eu vou... Como assim? Vou ficar sem fralda com o bebê? Não. Na higiene natural a gente usa fralda. Porque a gente tá numa vida moderna, né, gente? A gente tá assim preocupado, a gente tem muita coisa pra fazer, tem que cuidar da casa, dos outros filhos, tem que não sei o quê, tem que trabalhar. E muitas vezes a gente não vai conseguir prestar atenção no sinal, não vai conseguir ver o que a criança fez, ou às vezes ela não deu nenhum sinal, ou você tá muito ocupada pra atender, ou você simplesmente tá cansada e precisa... Meu Deus, me dá 5 minutos, por favor. E aí a fralda tá pra isso. Tá pra nos auxiliar, ela é incrível, a fralda é incrível. Mas ela não está ali pra gente usar como um banheiro ambulante 24 horas por dia. Porque acredite, o bebê ele vai dar sinal de que ele precisa fazer xixi, fazer cocô desde o nascimento. Existem estudos mostrando que isso acontece, que isso é verdade. Então, a partir do momento que a gente atende esses sinais, os sinais vão ficando mais fortes, a criança vai percebendo, o bebê vai começar a perceber que ele me atende quando eu faço o sinal, e vai existindo a comunicação. Mas a partir do momento que a gente ignora esse sinal, por simplesmente não saber que é possível atender um xixi, um cocô desde o nascimento, essa criança ela vai parando de dar sinais. Por quê? Porque a gente, ou você ensina, não existe, você vai ter que fazer uma opção. Ou você vai ensinar que desde o começo que ela vai fazer xixi num pinico, que é o que ela sempre vai fazer pro resto da vida, vai fazer no banheiro. Ou você vai ensinar que ela vai fazer o xixi e o cocô numa fralda. E aí depois, na hora do desfraude, você vai falar, olha, isso que você aprendeu tá errado, agora o que a gente vai aprender é fazer xixi e cocô no banheiro. É muito mais confuso, você vai ter que ter 2 trabalhos. Porque você vai primeiro ensinar pra fazer na fralda, porque aí você vai ter que acalmar a criança, porque ela não quer fazer na fralda e você não sabe. Você vai acalmar e ela vai e faz na fralda. E aí depois que ela se acostumou a fazer na fralda, você vai lá e fala, olha, agora a gente vai aprender de uma outra forma. É muito mais difícil do que você ensinar desde o início, que vai fazer no pinico. Mesmo que você não pegue todos os xixis e todos os cocôs. A higiene natural não precisa ser 24 horas por dia, ela pode ser dependendo da disponibilidade de cada pessoa, de cada família. Pode ser só uma vez por dia, pode ser até só de finais de semana, enfim. Cada família vai saber aí o que encaixa melhor. Mas a forma da gente... No momento que você pelo menos pega um xixi ou outro, isso tudo já muda a nossa percepção de enxergar a fralda e de tudo mais. Porque vamos pensar em fralda agora. Vamos pensar em fralda. Ah, beleza, vou usar só a fralda. Você sabia que até de 0 a 2 anos... Eu tô colocando a idade de desfraude como 2 anos, mas a gente sabe aqui que a maior parte das crianças hoje são desfraldadas com mais de 3 anos. Então, digamos que ela desfraldou com 2 anos. São mais de 5.000 fraldas que são utilizadas de 0 a 2 anos. Tem estudos que dizem que é um pouco menos, 3.000 e pouca, tem estudos que falam que são 6.000 fraldas, enfim, 5.000, vamos dizer que são 5.000 fraldas. 5.000 fraldas são utilizadas de 0 a 2 anos até o desfraude. Essas fraldas costumam... Bom, ninguém sabe. Dizem que demora de 250 a 500 anos para se decompor, mas ninguém sabe, porque nenhuma fralda até hoje foi decomposta. Então, beleza, são 5.000 fraldas que vão ser jogadas fora e colocadas nos aterros.
São toneladas, bilhões de toneladas que são jogadas todos os anos nos aterros com as fraldas descartáveis. Agora, com a higiene natural, isso pode ser reduzido imensamente. Imensamente. Você vai utilizar a fralda, mas você vai utilizar menos, porque você vai utilizar de maneira mais consciente. Você não vai precisar de tantas fraldas. Ah, não, eu sou ecologicamente correto, eu utilizo fraldas de pano. Claro, as fraldas de pano são muito melhores em questão de poluição do que as fraldas descartáveis. Mas também existe poluição ao fabricar as fraldas de pano. Também existe a água que vai, é muito menos do que a fralda descartável, muito menos. Mas você, com a higiene natural, você pode reduzir ainda mais a poluição e os gastos com as fraldas de pano. Você não vai precisar de tantas fraldas de pano e você não vai precisar lavar tanto as fraldas. Vão ser menos fraldas que vão ser usadas, então menos água que vai ser utilizada. Então, olhem a economia que já é possível fazer aí, em questão ambiental. Você não liga pro meio ambiente, né? Se você não liga pro meio ambiente, então vamos olhar pro seu bolso. Se a gente fizer uma conta aqui de quanto custa uma fralda, se você usar 5.000 fraldas até os 2 anos, eu não tô contando com as crianças que são desfraldadas com 3, 4 anos, até os 2 anos, são um valor assim de mais ou menos R$3.500. R$3.500 você vai gastar com fraldas. Agora pensa que com a higiene natural, se você conseguir, sei lá, economizar R$2.000. R$2.000. O que você consegue fazer com R$2.000 que você iria gastar com fraldas que na verdade não precisariam? É uma bela economia, né? Entenda, gente, que eu não tô julgando ninguém aqui. Pelo amor de Deus, tá? Eu não tô julgando ninguém aqui que usa fralda. Eu uso fralda, na verdade agora não mais, mas eu utilizei fraldas descartáveis e de pano. E o que eu quero é que a gente comece a pensar de uma outra forma que talvez a gente não tinha pensado. Porque disseram pra gente que isso era o melhor. Disseram pra gente que a gente precisa esperar os sinais de prontidão. Sendo que a criança ela já nasce mostrando os sinais de prontidão. Porque ela mostra os sinais de que ela precisa fazer xixi. Ela mostra os sinais de que ela precisa fazer cocô. E a gente não atende, porque a gente não sabe. Então eu tô aqui pra ensinar vocês, se você quiser trilhar esse caminho. Se você quiser olhar para as evacuações do seu filho com um outro olhar. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui pra vocês, eu vou ver se eu consigo colocar. Porque a gente vai colocar esse bebê de cócoras pra fazer cocô, né? A gente vai segurar ele aqui, que nem eu mostrei nas outras lives, que nem tem imagem. A gente vai segurar o bebê levemente... Eu tô sem nenhum bebê aqui. Levemente pelas pernas, e isso vai fazer como se o bebê tivesse de cócoras. Ele vai fazer o dobramento da perna como se tivesse de cócoras. Vai fazer um ângulo de 45 graus. Olha, vamos ver se eu consigo, gente. Eu nunca fiz isso. Ó, vamos ver se vai aparecer aqui. Vocês conseguem perceber nessa imagem de cá? Tá dizendo sentado. Aquele é o nosso reto, é o nosso intestino, é a última parte do intestino. Tá vendo que tá assim? Ele tá dobrado? Existe um músculo que ele segura a parte final do intestino. Porque imagina se você estivesse em pé, andando e o seu intestino tivesse assim, ia cair fezes, basicamente, né? Ele ia descer as fezes. Então existe isso aqui que vai impedir com que isso aconteça. Só que se o bebê tá deitado, ele continua assim. Agora, se a gente faz a posição de cócoras, que é a perna em 45 graus com o tronco, esse músculo relaxa. E aí ele fica reto o intestino. Olha essa imagem aqui de baixo. O intestino ele está reto. E aí ele permite que as fezes saiam por inteiras e tudo. E aí as cólicas podem desaparecer. Eu vou dizer podem porque a cólica é multifatorial, né? Eu não vou dizer que é só o cocô. Mas eu digo que a maior parte das famílias vão desaparecer com a cólica simplesmente fazendo isso. Colocando na posição de cócoras e atendendo esse cocô.
Porque a cólica é um pedido para que os pais atendam esse cocô, esse xixi. Então, quando perguntaram o que é higiene natural? Higiene natural é simplesmente atender a necessidade de fazer cocô e de fazer xixi do meu filho. Ao invés de deixar ele fazer na fralda, eu permito que ele faça o cocô e o xixi livremente, de uma forma higiênica. Você não precisa ficar se explicando, porque se a pessoa perguntar, quiser saber mais, você conta os benefícios. O que acontece aí na sua casa, como você se sente, como seu bebê se sente, como que é. Quiser contar um pouco da história, conta, mas se informe para falar para as pessoas. Porque quem quer saber vai ficar, uau, que legal. Mas tem pessoas que se sentem mal quando ouvem isso que eu disse. Porque sentem que, nossa, mas eu fiz o melhor pro meu filho. Eu fiz o melhor. E se sentem mal na hora que entendeu, nossa, eu deixei o meu filho 24 horas em contato com as fezes, fazendo cocô de uma forma desconfortável. Eu não atendi o meu filho. Mas é porque não sabia, essa pessoa não tem culpa. Mas ela sente uma culpa. Eu fiz o melhor pro meu filho, como que eu não sabia disso? Então a pessoa ela vai criticar. Isso é loucura? Isso é impossível? Isso é louca? Você vai traumatizar o seu bebê, dizem. Se você fosse traumatizar seu bebê, imagina que os humanos de milhares de anos até a chegada das fraldas seriam traumatizados, teriam problemas urinários, teriam problemas intestinais. Mas o que a gente vê? Que cada vez mais cresce os problemas urinários, os problemas intestinais, os problemas com desfraude. Ao contrário do que dizem. Então isso tem estudo científico. Vai lá no perfil da Silvia. Ela vai mostrar todos esses artigos para vocês. Então será que realmente vou traumatizar meu filho se eu colocar ele no pinico? Sendo que todo mundo fez isso até a chegada das fraldas? Sendo que metade da população do mundo faz isso com seus filhos em locais que não tem fraldas ou que são muito caras? Será que é isso que traumatiza? Será que colocar o bebê numa posição que o ser humano foi projetado para evacuar vai traumatizar o seu filho? Vai causar algum problema urinário, intestinal, enfim? Ou será que colocar uma invenção moderna que impede que ele faça o cocô inteiro, que deixa ele em contato com as fezes, então fica em contato com as bactérias, isso tudo não vai causar mais problemas? Que a gente ensina que ele fique 24 horas por dia com uma fralda e aí chega um momento que ele tem que aprender a fazer de uma outra forma. Será que isso não causa muito mais problema? Em 1957, antes da entrada das fraldas no mercado, antes da Pampers chegar no mercado, as crianças eram desfraldadas. 92% das crianças eram desfraldadas com 1 ano e meio, 18 meses. Hoje, em 2008, foi o último estudo, essa idade já é de 36 meses. 3 anos. E cada vez mais aumentando. Será que desfraldar antes dos 3 anos vai traumatizar? Sendo que antes as crianças eram desfraldadas e elas não apresentavam tantos problemas quanto hoje nós vemos? Quanto mais dependentes das fraldas nós somos, mais problemas surgem. Será que o problema é você colocar o bebê no pinico? Ou será que talvez a fralda esteja causando um problema aí? Por que dizem pra gente que a gente tem que esperar os sinais de prontidão? Quem que disse isso? De onde surgiu essa ideia de esperar os sinais de prontidão? Existe um artigo de 1962 do pediatra Barry Brazelton. Depois, se vocês quiserem, eu divulgo pra vocês. Lá surgiu o primeiro conceito de que nós devemos esperar a criança estar pronta, esperar os sinais de prontidão para desfraldar, porque senão você vai traumatizar, você vai criar um monte de problema. Sabe quem é esse cara? Esse pediatra? Ele é ótimo, gente. Não tem... Mas ele era presidente do conselho do Instituto Pampers. O cara que fez um artigo
que não é muito científico? Falando para você esperar o seu filho querer desfraldar, ele era patrocinado pela Pampers. Será que não existe um interesse aí? Um conflito de interesse? Será que a indústria das fraldas não tem interesse que os seus filhos usem, nossos filhos, usem mais fraldas por mais tempo? Quanto mais tempo, melhor? Depois que ele lançou esse artigo científico, a idade de desfraude aumentou. Existe um gráfico, depois eu compartilho com vocês. Não tem ele pra postar aqui. A idade do desfraude foi fazendo assim. Tava assim, normal, de repente surgiu. Aqui, ó, a entrada das fraldas nem aumentou tanto a idade do desfraude. O que aumentou foi esse artigo científico falando sobre esperar os sinais de prontidão. E aí a idade de desfraude fez assim, ó, fuf. E aí, em 2008, ele lançou um comercial pra Pampers. Fraldas número 6, XXG, para crianças de 4 anos, 5, 6 anos. Não apresse o desfraude, tem que ser no tempo dele. Não vamos apressar o desfraude, deixa a criança decidir quando ela quer desfraldar. Depois desse comercial, a idade do desfraude, sabe o que fez? Fuf! Cresceu mais ainda. Engraçado, né? Qual será que é o poder da mídia, o poder do marketing enorme das... Quantos bilhões, sabe? Eu não sei se são bilhões, mas são milhões de reais, que são de dólares, que são gastos pela indústria da fralda, que sempre foram gastos. Enviavam pacotes para os hospitais e patrocinava, e dava dinheiro e fala, divulga isso aqui, que isso é incrível. Sem trabalho nenhum, comodidade. Igual a mamadeira, né? Super cômodo. As mães têm que usar mamadeira, é a melhor coisa do mundo. E aí as mães tinham mais trabalho, tendo que preparar a mamadeira, tendo que não sei o que. E aí agora estão vendo que não, a amamentação é uma coisa boa. É muito melhor. Por que a gente não vai estimular a amamentação? E agora a gente está vendo que as fraldas talvez seja a mesma história que as mamadeiras. As mamadeiras são ótimas em muitos casos, sim. Mas ela é recomendada para todos? Não. As fraldas são ótimas? Sim. Elas são recomendadas para ficar 24 horas, para o seu bebê fazer 24 horas cocô e xixi nela? Não. São invenções modernas que são úteis. Então é importante a gente pensar, será que essa ideia veio? De onde veio essa ideia que eu tenho aqui? Que as pessoas falam. Será que não tem uma influência muito grande da indústria das fraldas no nosso pensamento? Na forma que a gente enxerga a fralda, na forma que a gente enxerga o desfraude. Não sei quem tá me escutando aí se já desfraudou criança. Quem teve problema com desfraude? A gente vê cada vez mais pessoas com problemas com desfraude. Quantas pessoas não chegam em mim diariamente, perdidas, que não sabem o que fazer? Meu filho desfraudou, mas ele não consegue tirar a fralda para fazer cocô. Olha o condicionamento. A gente condicionou, a gente ensinou a criança que o local que ela deve fazer é na fralda. Ela criou um apego àquilo faz parte dela. E aí a gente quer que ela não use mais, e aí é muito mais confuso. Ou a gente espera que ela decida que não quer mais. Acredite, gente, a maioria das crianças não vai dizer que não quer, que quer desfraldar, que tá pronta, que não quer mais fralda. A maioria não vai. E aí você vai ficar esperando por quanto tempo? Cada vez ficando mais difícil para você desfraldar. Sim, existem casos que a criança fala, não quero mais, simplesmente no dia seguinte tá desfraldada. Mas na maioria dos casos não é assim. Minha cunhada teve problemas com meu sobrinho. Se você não teve problemas com desfraude, que nem a Silvia disse, foi sorte, porque é uma roleta russa. Agora, você não precisa praticar higiene natural, mas se você der já atenção desde o início para as evacuações do seu filho, conversar com ele, mostrar o banheiro, ele já tá entendendo o que é aquilo, vai ser mais fácil desfraudar. Você não precisa pegar os xixis e os cocôs se você não quiser. Mas pensa, isso que eu falei no início. Então, gente,
eu não vou me alongar muito mais, acho que já deu um tempo bom. Eu nem falei muito do que você falar pros seus parentes, né? Porque eu quero que você raciocine. Porque a partir do momento que você entender, fica mais fácil. E você não precisa ficar falando pra todo mundo, você não precisa ficar evangelizando a prática, não. Então é isso, gente. Higiene natural. Dá pra começar no meio do caminho? Qual que é a idade? Dá pra começar sempre. Pra começar em qualquer idade que você estiver. Seu bebê estiver. Depois dos 18, 20 meses eu já aconselho o processo de desfraude. Mas até os 18 meses é higiene natural. É um processo gradual. Vai pegar um xixi, pega outro. Vai acostumando aquela criança. Independente da idade. 1 ano e 2 meses tá ótimo. Ótima idade. Ótima idade. Só vai. Só vai. Então, é isso, gente. Não abale a sua segurança pelas críticas dos outros. Se você acha que a pessoa vai te criticar, se ela não vai apoiar, nem precisa falar. Não precisa falar. Fala pra aquela pessoa que você sabe que vai te ouvir, que tem interesse. Ou você vê alguém, você pode comentar com a pessoa. Mas também não fique achando que você é superior a todo mundo, porque você não é. Você só tem uma informação diferente e fez uma escolha diferente. Às vezes a pessoa olha, vê você fazendo e fala, nossa, mas não sei o que, dá certo pra mim. É ótimo, não tem que limpar bumbum de cocô, minha filha não tem cólica, dorme bem, ótimo. Não precisa ficar alongando o assunto. É isso, gente. Eu espero que eu tenha clareado um pouco aí, feito a gente pensar de uma outra forma. Pensar um pouco do lado dos bebês. E quero saber se vocês têm alguma dúvida. Aí, com minha irmãzinha, ela começou a pôr no piniquinho com 10 meses. Antes dos 2, ela desfraudou sem problema nenhum através da higiene natural. A higiene natural é uma prevenção para um desfraude que tenha problemas, para problemas no desfraude. Porque o desfraude, ele costuma acontecer de forma natural. Mesmo que ele não aconteça, que você tenha, que muitas vezes vem da gente tirar a fralda. Porque a gente decidiu pôr a fralda, entende, gente? Isso em uma criança que pratica higiene natural ou uma criança que não pratica. A gente escolheu que a criança ia usar uma fralda. Então, não é da criança a responsabilidade de tirar. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tá pondo na mão da criança. Falando que ela tem que decidir quando ela tá pronta. Foi a gente que pôs a fralda. Foi a gente que ensinou a criança a usar a fralda. Por ela não usaria a fralda. E pensa, a fralda descartável, ela é muito mais cômoda, ela não tem aquela coisa no meio das pernas que atrapalha, não é tão incômoda. Ela não sente a sensação de molhado. Então, qual é a chance dela querer tirar algo que na verdade é cômodo? Não incomoda direito, não incomoda muito, e ela pode fazer xixi em qualquer momento, não precisa parar a brincadeira pra ir ao banheiro, é muito mais cômodo pra criança. Por que ela vai ter o ímpeto de querer tirar essa fralda? Antigamente, com as fraldas de pano e tal, era muito mais cômodo pra criança. Ela queria logo tirar aquilo pra começar a correr livremente. Então, por isso que também os desfraudes aconteciam mais cedo, independente da criança usar fralda, não. As crianças usavam fraldas de pano em 1957, quando o desfraude acontecia com 1 ano e meio. E assim, esse que eu falei do artigo, né, desse pediatra, ele foi um ótimo artigo que ele começou, junto com um outro pediatra, ele começou a trazer uma visão mais boazinha do que é o desfraude, porque teve métodos que eram muito agressivos, coercitivos. Isso era ruim, isso traumatizava. Então o problema, ele não é a idade do desfraude, o problema é como esse desfraude é feito. E a higiene natural é uma forma amorosa, carinhosa, é só simplesmente auxiliar o bebê até o momento que ele esteja pronto e tenha independência para não precisar mais das fraldas. É isso, gente. Espero que eu tenha trazido um pouco de luz e a gente se vê em breve. Um grande beijo, muito obrigada pela presença de todo mundo. Foi um prazer enorme.